Meu irmão, minha irmã, meu amigo, hoje, com a graça de Deus, nós vamos meditar sobre a sexta coluna do Templo da Verdade. É Mateus 5, 31 e 32. Mateus 5, 31 e 32. É bom que se diga que todas as colunas, desde dos passos, daqueles degraus, fazem parte, todos eles, do Sermão do Monte, do sermão que Jesus Cristo pregou, chamado popularmente Sermão do Monte. Então nós vamos ver hoje Mateus 5, 31 a 32, que é o sagrado matrimônio. Vejam bem que está escrito. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vou ler novamente. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Que o Deus da glória conceda-nos a graça de compreender um pouco mais da palavra do Senhor. Então nós vemos aí que Deus era reconhecido como pai da nação de Israel. Deus é reconhecido no Velho Testamento como pai da nação de Israel. Então ele formou e adotou o povo de Israel como filho. Então nós vemos isso em Êxodo capítulo 4, né? Êxodo capítulo 4, versículo 22, que está escrito assim: Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, o meu primogênito. Então esta é a relação que Deus tem para com a nação de Israel. E mais tarde conosco também, que é o povo cristão. Então Israel, ele mandou falar, que Moisés falasse a Faraó, que Israel era o seu filho. Então, da mesma forma, o povo cristão é também chamado filho de Deus. Vamos ver Mateus 5, 45 e 48, que são recomendações para nós. Para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque aí no verso 48 diz assim: Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então essa é a condição do crente. O crente é chamado, então, o cristão é chamado então filho de Deus. A relação dele é essa. Então nós vamos, por isso chamamos Deus de Pai. Essas palavras mostram o grande amor com que Deus considera seu povo. Então, para quem, qualquer que seja, que se relaciona pela fé viva em Cristo, está plenamente enquadrado nesse relacionamento e nesse amor. Vamos ver João 15, 1 a 4. Veja bem o que está escrito em João, capítulo 15, versículos 1 a 4. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim, diz Jesus Cristo. Então veja que a relação tem que ser essa relação permanecer em Jesus, permanecer com Jesus. Essa tem que ser a postura, aquilo que Deus exige de cada um de nós, né? Permanecer nele, permanecer na videira. Então, no tempo de Cristo, os judeus que rejeitaram o eterno Filho de Deus e perderam aí o direito de serem chamados filhos.
Jesus os advertiu de que então eram filhos do diabo. Então veja que quem rejeita Jesus Cristo é considerado filho do diabo. João 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então veja que quem não está com Jesus é chamado de filho do diabo. Essa é a palavra de Deus. Aqui não é pastor, não é ninguém, é a palavra de Deus. E nós também, para continuarmos como filhos, devemos fazer o que ele mandou. Ele disse, vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Vamos voltar lá no capítulo 15, no versículo 9 e 10 e depois no versículo 14. 9 e 10 diz assim, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no meu Pai eu permaneço. Aí veja o versículo 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então, quando a pessoa está em Jesus, permanece em Jesus, ele é filho, faz o que ele manda, é seu amigo. Então, nós somos filhos e amigos de Deus e de Jesus, se fizermos o que ele manda. Então, através da fé em Cristo, é que nós tornamos filhos. É através da fé. Não adianta a pessoa falar, eu também sou filho de Deus. Veja o que está escrito. Veja que eu estou lendo Bíblia, eu não estou falando coisa minha. João 1,12. João 1,12. Mas o versículo 11 diz assim, veio para o que era seu, que era o povo de Israel, né? E os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Isso é João 1,12. E como no tempo de Malaquias, a unidade e a paternidade de Deus implicam na unidade do povo escolhido. Então, implica nisso. O crente é alguém escolhido por Deus, escolhido de Deus. Então, por isso tem que fazer o que Deus manda. É isso que tem que acontecer com a igreja. E é isso que é exigido. 1 João 4, versículo 20, que nos diz assim, se alguém disser, amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então veja que isso é exigido de nós, a vida de amor, a vida de honestidade, de lealdade, e aqui no caso com a nossa esposa ou com o nosso esposo. Então vamos deixar bem claro dois importantes parâmetros. Primeiro, a teologia determina a vida. Teologia não é dissecar Deus, não é estudar a forma de Deus, é estudar o que Deus quer que façamos, como que Deus quer que o homem e mulher vivam. Por isso se faz necessário o estudo da palavra de Deus. Práticas erradas são frutos de princípios errados. Então, se o povo estavam lidando de forma errada com os outros, é porque estavam lidando de forma errada para com Deus. O segundo parâmetro, a família determina a igreja. É Deus que forma um povo seu exclusivo. Então veja que a família determina a igreja. E é Deus que está formando essa igreja. É Deus que está formando esta família. Nós não podemos esquecer disso. Então nós e nossa família pertencemos a Deus. Então temos que agir como Ele quer que nós agimos. Vamos ver aí Atos capítulo 15, versículo 14, que nos diz assim, Atos 15, versículo 14. Expôs Simão com Deus, primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Então veja que Deus está formando agora dentre os gentios, já que os judeus rejeitaram, está formando dentre os gentios um povo. Isso até terminar o número dos escolhidos de que preencher a vaga dos gentios, vamos falar assim, né? Depois volta para os judeus novamente. Mas então Deus está escolhendo
do gentio um povo. Eu vou ler novamente, porque isso é importante. Olha aí. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Então, com o casamento desfeito, com alguém quebrando pelo caminho essas alianças, ameaça, então, o plano de Deus. Prejudica a integridade espiritual da igreja. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa maneira de agir sem responsabilidade. O crente é alguém que tem responsabilidade perante Deus. Então, nós não podemos prejudicar a integridade espiritual da igreja. E aí o divórcio ameaça desmoronar o lar de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois a igreja é o corpo de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Então, a igreja tem que tomar consciência que ela é ela faz parte do corpo de Cristo. Ela é o corpo de Cristo aqui na terra. Né? Nós fazemos parte desse corpo, por isso tem que andar de acordo com a vontade do Senhor, obedecendo os seus mandamentos, fazendo do jeito que Ele ordenou, nós somos, então nesse caso, somos considerados filhos. Então o casamento é também uma união heterossexual. É uma união entre um homem e uma mulher. Então esse é o princípio da criação. Gênesis 2, 24, que nos diz assim, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Então essa é a verdade básica, é o pivô dessa relação, e o alicerce da relação conjugal. É o princípio que deve reger todo e qualquer relacionamento matrimonial, em todos os lugares do mundo, em todas as culturas, em toda parte. Não tem essa que é porque é povo de Deus ou deixa de ser povo de Deus. É no mundo inteiro, tem que obedecer essas regras, porque isso que foi lido aqui é antes da lei. É antes da lei. Então Deus estabeleceu ali homem e mulher. Essa é uma verdade básica que nós não podemos descuidar dela. E faz parte de todas as culturas, de todos os tempos, e Deus vai pedir conta. Fica claro que o relacionamento homossexual é algo estranho também ao princípio divino. Hoje está muito em moda aí esse relacionamento homossexual. Mas isto, segundo a palavra de Deus, é pecado, vai de encontro aos mandamentos do Senhor. Levítico 18, versículo 23. Levítico 18, versículo 23. Nem te deitarás com animal, para não te contaminares com ele. Nem mulher se porá perante animal para juntar com ele. Confusão é. Então vejam bem que Deus criou um princípio. E esse princípio, o homem não pode deitar nem com o homem. Olha, o versículo 22 diz assim: com o homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. E também com o animal. Então nós não podemos ter esse tipo de relação sexual, nem com o homem com o homem, ou mulher com mulher, e nem com animais. Então o amor procede de Deus, mas o pecado é uma ofensa a Deus. Então corrompe os valores e traz o juízo de Deus. A bigamia, ou duas mulheres, é logicamente o contrário, e também é reprovado na palavra de Deus. É uma só mulher. Esse é o padrão, não é duas mulheres. É o homem e a mulher tornaram os dois uma só carne. Então é um homem e uma mulher. Não é colocado no plural, um homem para duas mulheres ou vice-versa. Então veja bem que essa relação ela é uma relação no singular. Um homem e uma mulher. Vamos ver o livro 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2, que nos diz assim: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Cada um o seu próprio marido. Então, para não viver aí uma vida desregrada
ou de fornicação condenável, então o homem casa e tem ele a sua mulher, e a mulher casa e tem ele o seu marido. Então veja que está no singular e não no plural. Então Deus deu a Adão uma só mulher. Este princípio deve reger toda a humanidade sem exceção. Vamos ler aí a Deuteronômio capítulo 17, versículo 17, que diz assim: Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muita para si prata e ouro. Então é duas coisas que é recomendável, porque a prata e o ouro, a pessoa perde o tempo, não tem tempo para Deus, não tem tempo de cuidar da sua relação com Deus, e muitas vezes perde a alma, porque fica preocupado só com dinheiro. Então não encha, não fica aí só preocupado com dinheiro, e nem ajunte mulheres ou homens para fazer parte do seu harém, porque isso é condenável, é condenado por Deus. O casamento então é indissolúvel. Deus odeia o repúdio, Deus odeia o divórcio. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então a pessoa que não cumpre, não guarda os mandamentos do Senhor, não observa os mandamentos e estatutos do Senhor, é tido para Deus como uma pessoa infiel. Não está aí incluído que são pessoas que entram no templo da verdade, porque obedecer esses mandamentos, essa fidelidade, ele é a sexta coluna do templo da verdade. Então nós devemos ter muito cuidado em fazer a vontade do Senhor. Então o casamento, ele é uma vida, para uma vida toda. Ninguém tem autoridade para separar o que Deus o deu. Marido e mulher devem estar juntos, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na prosperidade, na diversidade. Então, somente a morte é que pode separar, né, o homem da mulher. Então, o contrário, né? Então, o casamento é indissolúvel, só a morte tem esse direito de separar. Romanos 7, 2 e 3, que diz assim: Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias, né? Então, a quebra da aliança é deslealdade. E é isso que afirma aqui Jesus Cristo. Ele fala aqui nessa passagem que nós vemos. Mas vamos ver lá, o livro de Mateus, no capítulo 19, versículo 4 a 8. Mateus 19, 4 a 8, que nos diz assim: Então respondeu: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: Por esta causa deixará o homem o pai e a mãe e unirá a sua mulher, e tornando os dois uma só carne. De modo que já não sois mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não separe o homem. Replicar-lhe, pois, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus: Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, embora Moisés tenha feito isso por causa da dureza do coração, isso não estava estabelecido desde o princípio. No princípio era o homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, e serem os dois aí uma só carne. Esse é o princípio de Deus. Mas, infelizmente, o pecado entrou com esse outro tipo de conduta, pondo esse tipo de conduta no meio deles, né? O pecado que fez isso. Então, a quebra de aliança é deslealdade. E Jesus afirmou isso aí categoricamente, né?
Então, o casamento é uma aliança voluntária de amor entre um homem e uma mulher. Ninguém obriga ninguém a casar. É um pacto que eles devem cuidar um do outro, como cuidam de si mesmo. Mas é uma aliança testemunhada por Deus. Veja bem, olha, não é questão da pessoa ser crente ou não. Ela é sempre, em qualquer cultura, uma aliança que Deus é testemunha. Malaquias 2,4. Então sabereis